Olá, meus amigos e minhas amigas, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem e que vocês estejam praticando aquelas regrinhas básicas, né? Ficar em casa, mesmo com esse barulho, a obra acontecendo, você está escutando a martelada por aí, mas é importante você ficar dentro da sua casa, praticando isolamento social. E se você sai da sua casa por algum motivo, você tem que utilizar a máscara. Não pode sair de casa sem a máscara. E você deve também lavar muito bem as mãos e passar álcool gel. Meus amigos e minhas amigas, nessas QR Codes aqui ao lado, você aponta a câmera do seu celular e você acessa as nossas redes sociais, tanto o Facebook quanto o Instagram. Vai lá e segue a gente. E você sabe que nesse WhatsApp aqui ao lado, você manda o seu trabalho em audiovisual, todas as produções que eu venho fazendo durante essas videoaulas, né? Seja a trend do TikTok, a recriação da foto antiga, o efeito clone, o stop motion, a animação. Então, esses produtos audiovisuais você também faz aí na sua casa, você tenta realizar ele aí na sua casa, utilizando o equipamento que você tem, seja utilizando o computador, seja utilizando o celular. Eu sempre mostrei e mostro como você faz essas edições no computador, caso você tenha computador, ou se não, pelo celular, caso você tenha apenas o celular, ok? Então faça e mande nesse WhatsApp. E você sabe também que nesse WhatsApp você vai enviar o vídeo que vai para a amostra virtual. Você sabe que a amostra virtual acontece cada semestre lá na aba. Dessa vez, mais uma vez, vamos fazer de maneira virtual. Então você tem que realizar a gravação, a edição desse vídeo que eu estou falando, o que eu vejo da minha janela, e enviar para cá, ok? Hoje estou demonstrando a parte do vídeo o que eu vejo da minha janela, a edição da vinheta, a criação da vinheta, um modelo de vinheta. Você não precisa fazer exatamente, você não precisa fazer do mesmo jeito que eu, mas eu estou demonstrando uma possibilidade e eu quero que você invente a sua vinheta, crie a sua própria vinheta e você pode utilizar desses métodos que eu estou apresentando para criar a sua. Então eu estou mostrando possibilidades para vocês. Não quero que você faça exatamente como eu estou fazendo. Utilize a mesma janela, utilize a mesma fonte, utilize o mesmo vídeo, o mesmo tipo de recurso, mas eu estou mostrando como é possível e através da sua ideia, da sua criatividade, você vai criar uma vinheta para você. O importante é que nessa vinheta tenha o nome, o título, né? O que eu vejo da minha janela e o seu nome. Então você vai colocar a vinheta, o que eu vejo da minha janela, por e o seu nome. Então, no meu caso, eu vou fazer o que eu vejo da minha janela por Rafael Tirelli. Em aula passada da faixa etária anterior, que você deve assistir também, eu mostrei uma forma de fazer no Shotcut, principalmente para entender essa questão de camada sobre camada. Tudo que é dentro do audiovisual, de edição de vídeo, de criação de vídeo e até de imagem, é sempre camada sobre camada. Então, por exemplo, se você for ver uma edição de imagem, né? Como aqueles editores de imagem faz todas aquelas configurações, detalhes, edição de uma foto que vai para a revista, que vai para um outdoor, você vai ver que é sempre camada sobre camada. Faz uma camada de algo, faz uma camada ajustando outra coisa, camada ajustando outra coisa. Então, a ideia da edição digital é sempre essa, camada sobre camada. Então, você tem que ter essa ideia e é isso que vamos fazer hoje, só que utilizando o editor de vídeo no celular, CapCut. Porém, nós temos algumas observações antes de ir para o CapCut, ok? Por quê? Eu vou utilizar os mesmos arquivos que eu utilizei no vídeo da faixa etária de 13 a 14, que eu peguei tanto no Pexels, então eu peguei um vídeo do céu, né, onde as nuvens se mexem no Pexels, tá aqui na descrição desse vídeo o site, onde ele fornece não só vídeos, mas também imagens gratuitas, ok? E também peguei a janela, né, a figura da janela em PNG, ou seja, ela tem informação de transparência lá no Grátis PNG. Também está aqui na descrição, é um site onde você pode procurar arquivos de imagem PNG gratuitos, ok? Mas no editor CapCut eu não consigo dimensionar exatamente o que eu quero, essa minha imagem, por exemplo, da janela. Se você for olhar
a janela no vídeo passado, você vai ver que no Shotcut eu consigo dimensionar, arrastar ela para uma ponta e arrastar para outra, né? E levar uma ponta a outra, de forma a dimensionar na totalidade do vídeo. Claro que dessa maneira, já que a imagem era quadrada e eu estiquei para esse formato retângulo, eu corro o risco de deformar a imagem, corro o risco de deixar ela estranha. Porém, como essa imagem da janela eu tenho que deformar ela pouco e essa deformação não atrapalha o visual dela, eu me permiti fazer dessa maneira. Então não vai acontecer nada se eu esticar, né, essa figura da janela. Porém, dependendo da imagem, você não vai conseguir fazer isso. Como eu estou fazendo um vídeo em 1920 por 1080, a resolução Full HD, para não deformar, eu teria que buscar imagens já nessa dimensão. Porém, você pode recriar essa imagem utilizando alguns outros detalhes, que é exatamente como fazer isso. Como no CapCut eu não vou conseguir dimensionar essa janela, eu vou ter que ir em outro editor de imagem para dimensionar isso, né? Ou para recriar utilizando outros elementos. Eu vou fazer isso dessa maneira no Canva. Então eu vou aproveitar que o Canva me permite criar, montar essas imagens para fazer o download e aí depois jogar no CapCut, ok? Por que eu escolhi o Canva? Porque o Canva eu posso demonstrar ele apenas uma vez e você consegue realizar isso tanto pelo celular quanto pelo computador. Ele funciona da mesma maneira, apenas que um você vai pelo mouse e outro você vai pelos dedos, ok? Então lá no Canva eu vou preparar alguma parte dessa imagem, né? E aí depois eu vou jogar para o CapCut para finalizar essa criação dessa vinheta. Ok? Então, agora vamos lá para a parte do computador lá no Canva. Eu vou para o computador para demonstrar isso, o Canva, mas você pode utilizar apenas o seu celular para fazer isso, ok? Então vamos lá. Aqui no Canva, na tela inicial dele, eu vou criar um design, ok? Então eu clico em criar um design e aí eu vou tamanho personalizado, porque eu já sei que eu vou fazer em 1920 por 1080, então eu já posso colocar essa dimensão na largura e essa dimensão na altura, 1920 por 1080 pixels. Aqui tem px de pixels, não é in, não é mm, não é cm, é px de pixels, ok? Aí eu posso criar um design ou posso criar um vídeo ou uma apresentação. Eu vou colocar aqui o vídeo 1920 por 1080, que é exatamente isso que eu vou fazer. Então ele vai abrir a nossa janela nesse formato para começarmos a trabalhar. Você vai ter que fazer o upload dessas imagens que você capturou, né? Seja no Pexels, seja no Grátis PNG ou outros sites que existem de maneira gratuita. Pode ser até mesmo o Google, né? Você vai no Google Imagens e faz a sua busca. Eu vou fazer o upload, na verdade eu já fiz o upload, né? Porque eu tenho que testar todas as possibilidades antes de demonstrar a vocês. Então, eu tenho aqui tanto o upload da janela que eu peguei, né? E aí eu peguei um detalhe que seria essa parede de tijolo, porque eu vou utilizar uma parede para completar a imagem que essa janela não completa. E também tenho na parte de vídeo, dois vídeos que eu fiz o upload, tanto do céu do Pexels quanto do detalhe dos pássaros voando em chroma key. Tá? Então eu vou utilizar esses 4 elementos. Então, a imagem da janela, uma parede de tijolos para completar essa janela, o céu e os pássaros voando. Na verdade, o céu eu não vou utilizar aqui no Canva. O céu eu vou utilizar apenas na edição do CapCut, ok? Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer é pegar essa janela e jogar, né? Quando você clica, ela já vai para a sua parte do vídeo do Canva, né? Então eu posso o quê? Agora redimensionar. Então eu posso clicar e arrastar para redimensionar na sua totalidade. No Canva eu não consigo fazer isso para deformar, né? Distorcer essa imagem como em outro editor. Então nessas beiradas aqui eu vou completar com a parede de tijolo, ok? Então eu vou pegar a parede de tijolo,
Vou jogar para cá, vou aumentar ela, né? Vou redimensionar ela para ela completar a parte de cima e a de baixo. Vou posicionar ela de uma forma a ficar não tão rente do final, porque eu vou jogar ela para trás. Então eu vou clicar com o botão direito, né? O moço vai segurar aí para aparecer e vou enviar para trás. E aí ele ficou atrás da janela. E aí posso fazer o quê? Dar um Ctrl+C, Ctrl+V ou duplicar essa imagem aí no seu celular e e jogar para o outro lado. Assim eu tenho a mesma proporção desses tijolos de um lado e do outro. Coloquei do lado e vou enviar para trás. Então dessa maneira eu tenho a imagem completa com a parede de tijolos e a janela. Mas esse encontro da janela com a parede de tijolos está chapado, você não tem profundidade. Então eu vou criar uma profundidade entre a janela e o fundo, né, esse fundo de tijolo, para ficar mais agradável de serviço. Vou criar essa profundidade para não ficar chapado e ficar um pouco mais realista. Como eu faço isso? Utilizando sombras. Então eu vou clicar na janela e vou adicionar sombra como efeito. Então você vai em efeitos e aí você busca por sombra. Se o seu tiver em português vai aparecer, senão você põe shadow, que é sombra em inglês. Então talvez você pesquise sombra, como eu fiz agora, não apareceu, mas você coloca shadow, que é sombra em inglês, para aparecer. E aí você tem algumas opções de sombra. A gente vai clicar em cada uma para ver como fica na tela, para ver qual que nós vamos utilizar, ok? A primeira que aparece aqui é brilhante. Então, quando eu clico, você vê que já criou uma profundidade, né? Do lado e do outro, já ficou mais agradável. Criou até também nessa parte aqui do vitrô da janela. Vou ir trocando e vou ver, tá vendo que agora essa sombra foi pro lado, já não fica legal. Angulada, então vai depender do tipo de elemento que você está trabalhando. Nesse caso aqui para essa minha imagem, eu vou trabalhar no primeiro lá, que é o brilhante. E aí você pode clicar novamente para mexer nas configurações dele, para mexer em tamanho. Então você pode aumentar, né, essa sombra, você pode dar transparência ou não, e você pode dar desfoque para isso ficar mais agradável. Então eu vou deixar esse tamanho um pouco pequeno, porque eu quero apenas dar profundidade, né? Não quero que seja como se fosse uma luz tão forte ali emitindo, então eu vou deixar esse tamanho em 8. Vou deixar um pouco mais transparente e vou deixar desfocado porque eu não quero essa linha. Ó. Se eu não coloco desfoque, fica uma linha reta e aí não é agradável. A sombra ela não é reta, ela tem desfoque. Ó. Tá vendo a sombra? Tá vendo que ela vai desfocando aos poucos, ela vai se dissolvendo. Então, essa sombra aqui, ó, que cria profundidade, tá vendo? Assim tá chapado e quando eu afasto da profundidade você consegue ver o volume, né, desse objeto. E ela é desfocada. Então eu vou criar desfoque para deixar isso suave e me dar essa profundidade. E vou aplicar. Beleza, assim eu já tenho a janela com esses tijolos, né? E essa sombra para dar volume. Mas o que acontece? Como eu estou utilizando a parte gratuita do Canva, eu não consigo salvar essa imagem com esse fundo, né? Sem esse branco aqui. Então, se eu for salvar essa imagem, esse branco vai ficar na imagem. Eu não quero isso. Eu quero que seja transparente. E aí vai entrar uma jogada que eu já mostrei como faz na vinheta pelo Canva lá atrás, né, em aulas passadas, onde eu utilizo um fundo verde, né, como um fundo verde para você jogar no seu editor de vídeo e aplicar o efeito de chroma para retirar isso. Então a gente burla o sistema, né, a gente engana o sistema dessa maneira. Então a gente faz um fundo verde, né, deixa essa imagem atrás da janela verde para salvar isso como imagem, jogar lá para o editor de vídeo e aplicar o chroma. Mas como eu peguei já uma imagem dos pássaros em chroma, eu vou utilizar essa imagem de fundo verde com os passarinhos
atrás aqui para aproveitar e jogar lá no CapCut depois. E assim eu vou utilizar apenas um arquivo. Isso vai facilitar a minha vida. Então eu vou aproveitar isso. Então vou fechar aqui, vou nos meus uploads, vou pegar meu vídeo, que é esse aqui, e jogar para minha tela. Mas esse vídeo, ó, ele começa mostrando como é o efeito e depois ele vem o chroma para a gente utilizar. Você pode editar isso como? Primeira coisa, eu vou dimensionar ele aqui, vou completar ele na imagem, e aí eu vou aqui, ó, em cima, onde tem um tempo de vídeo que está em 20 segundos, tá vendo? Eu vou clicar nele. E aí em cima apareceu como se fosse uma linha do tempo. Eu posso arrastar essa parte para tirar. Então quero dizer que meu vídeo é a partir de 5,6 segundos até o final. Eu não vou utilizar 15 segundos de vídeo, vou utilizar mais ou menos 10, mas vou deixar dessa maneira e vou clicar em pronto. Dessa maneira o nosso vídeo está sem esse início, né? Ele está recortado. Você poderia recortar lá no Canva, no CapCut mesmo, mas eu já estou fazendo para evitar mais trabalho depois. Estou fazendo um trabalho inicial já mais apurado para depois fazer apenas a montagem com o céu, né? Tirando esse fundo de chroma e fazendo o texto animado do nosso título. E aí, ele está na nossa frente, basta você clicar, ou você define ele como plano de fundo, ou você vai enviando para trás até ele ficar atrás de tudo. Então, enviei para trás, e aí você tem o quê? A janela com esse fundo verde e os pássaros passando ao fundo. Legal? E aí basta o quê? Eu salvar esse vídeo, né? Então, ele está montado, vou baixar ele em MP4. E assim que terminar o download, a gente vai lá para o CapCut para terminar de trabalhar isso no CapCut, ok? Então, meus amigos, eu estou aqui com o CapCut aberto. Você está enxergando essa seta dessa maneira, porque eu estou utilizando aquele software BlueStacks, onde eu simulo o Android e consigo utilizar os aplicativos que existem para celular no computador. Por que eu estou fazendo isso? Para facilitar a gravação, para facilitar que eu grave e demonstre isso para vocês. É necessário fazer dessa maneira? Não, mas apenas para ficar mais fácil para eu ensinar vocês, para demonstrar a vocês, eu estou fazendo dessa maneira. Mas aí já fica para você ver como tem funcionamento, como é o funcionamento desse BlueStacks. Então, como eu já falei na aula que eu conto sobre esse software, ele simula o Android, você consegue baixar jogos, baixar os aplicativos de edição, baixar qualquer outro aplicativo que existe dentro do Android no computador. E é assim que os gamers de Free Fire conseguem jogar tão bem, utilizando teclado e mouse, ok? Então vamos lá, vamos abrir nosso projetinho. E aí no nosso projeto você vai localizar tanto os vídeos quanto as fotos que você vai utilizar na sua edição. Aqui eu tenho dois vídeos que eu vou utilizar, né? Que é esse aqui da janela que eu fiz, né? Agora lá no Canva. E o céu que eu peguei no Pexels para ser esse fundo da janela, né? Onde essas nuvens estão passando. Então, eu vou primeiro adicionar o céu, ok? Na verdade já vou adicionar os dois, né? Vou adicionar tanto a janela quanto o céu, e aí você consegue adicionar já os dois ao mesmo tempo. Mas aí o que acontece quando você adiciona os dois? Você vai ter eles na mesma linha, né? Você não vai ter eles um em cima do outro, né? Você vai precisar dizer qual camada é qual. Então, eu posso selecionar a camada, e aí eu posso adicionar a camada, né? Você já vai ter informação do que está importado ou não. Então você seleciona qual que você quer que vá para a camada. E aí ele vai duplicar. Então não funciona dessa maneira. Você apenas adiciona um vídeo para depois adicionar outro. Vou apagar o que está em excesso aqui para a gente trabalhar apenas com o vídeo, com apenas um vídeo só. Então você ajusta, né, o tempo desses carinhas aqui. Então beleza, aqui a gente tem em cima o nosso céu e embaixo a camada da janela.
Perceba que aqui no CapCut é o inverso do que geralmente é nos editores de vídeo, né? Onde uma camada toma a propriedade da que está embaixo, né? Então essa aqui aparece primeiro, essa aqui aparece primeiro, essa aqui aparece primeiro. Aqui a gente vai ter embaixo aparecendo antes. Então você tem que ter essa noção. Caso esteja errado, você adiciona outra e exclui a outra. Você sempre tem que deixar apenas tem que ter pelo menos um vídeo no editor para ele não fechar, ok? Então aqui a gente tem a nossa janela e o nosso fundo ali dos passarinhos que a gente precisa retirar. Então basta a gente selecionar o arquivo da janela, procurar o efeito de chroma aqui embaixo, ó, chroma aqui, e vamos aplicar ele. E aí você diz aonde você quer, qual verde você quer, qual azul, qual seja a cor do chroma que você quer retirar. Eu vou jogar isso lá para perto dos pássaros. E aí a gente, na intensidade, você diz quanto vai retirar. E aí, se você tira muito, os pássaros vão sumindo também. Você não precisa tirar tudo. Você vai dimensionando quanto você quer que saia. Então, eu vou tirar por volta de 25 e vou aplicar na sombra um pouco para não perder essa textura da janela, né? Então eu apliquei 63 de sombra para ter essa sombrinha lateral para não ficar muito chapado, para não cortar de uma vez. Ok? Então eu aplico o efeito e agora eu já tenho o que? O nosso céu e a janela ali passando. Agora bastaria o que? Criar o texto. Então a gente vai criar o texto. Eu gosto de deixar um pouquinho ali a janela passando, o sol, o céu, e aí quando for uns 5 segundos mais ou menos, eu vou colocar o texto, né? Então a gente vai criar um texto para fazermos o nosso título e o nosso nome, certo? Você pode escolher um modelo ou fazer do zero e escrever. Eu vou pegar um modelo aqui para ver se é mais fácil. E aí você, vamos lá, vamos tentar achar em populares, título. Eu vou aproveitar esse aqui, ó. Porque ele já tem a parte de cima onde eu vou colocar o título e embaixo onde eu vou colocar meu nome. Você pode escolher qualquer outro, aí vai de você. Eu vou pegar esse aqui, onde eu em cima vou colocar o que eu vejo da minha janela. Certo? Eu poderia fazer em 2 linhas ou não, vou deixar apenas em uma. E no de baixo eu vou colocar por Rafael Tirelli. Então dessa maneira eu estou já fazendo o título com o meu nome. Você pode fazer dessa maneira ou você pode pôr só o título e depois adicionar um outro texto com o seu nome. Eu vou aproveitar e já fazer de uma vez só, ok? E vou aplicar. Então nós temos já o título aparecendo a partir dos 5 segundos. Então, céu com a janela, e a partir dos 5 segundos vai aparecer o título dessa nossa frase. E aí você pode o quê? Aumentar esse tempo aqui, vou deixar esse tempo do texto até o final desse vídeo, porque depois na edição a gente arruma isso. Quando a gente for juntar tudo, né? Todos os nossos arquivos, né? Vinheta, apresentação, janela, crédito. Não vou colocar também a trilha agora, vou deixar para fazer a trilha quando estiver juntando tudo de uma vez. Aí eu consigo saber qual trilha eu preciso para uma parte, para outra parte, para outra parte. Então eu vou deixar para fazer a trilha sonora, né, toda essa sonoplastia, depois quando for juntar tudo. Então, dessa maneira, você viu como pode fazer uma vinheta pelo CapCut, mas utilizando o Canva para preparar esses arquivos para edição.
ok? Se você ficou com alguma dúvida, você deixa aqui nos comentários que eu respondo assim que você envia, eu recebo a notificação e já respondo para você. E se você tiver alguma dúvida durante o processo, você pode mandar aqui no WhatsApp, que eles vão mandar para mim e eu posso te ajudar da melhor forma, até mandando um vídeo tutorial para te orientar sobre aquela dúvida, ok? Continue se cuidando, acompanhe todas as aulas, a caixinha da playlist fica sempre aqui em cima no final de cada uma. Um grande abraço e tchau!